Olá, bem-vindos a 2021. Eu sou a Thelma Schiner e sempre estou aqui para a gente ver as questões astrológicas que influenciam você. Começando agora com a previsão geral para esse ano todo. E aqui no canal do YouTube, você sempre me viu falando de Jinshin Jutsu. Se você me acompanha, você sabe que além de trabalhar como terapeuta, atendendo com o Jinshin Jutsu e ensinando aqui vocês tanto a teoria como dicas para você praticar, eu também sou astróloga. Então, nós estamos abrindo agora mais esse dia, que será aos domingos, para a gente apenas falar de astrologia. Não será ligado com o Jinshin Jutsu, como às vezes eu faço em alguns vídeos. Aqui serão previsões que a gente vai olhar aquele período de uma semana. Começando hoje, a estreia dia 10 de janeiro e um pouquinho atrasada, a gente falar primeiro num panorama geral como será esse ano de 2021, as influências mais marcantes para esse ano e também para alguns signos que serão mais fortemente influenciados. 2020 foi um ano difícil para todo mundo, mesmo aqueles que conseguiram arrumar alternativas na sua vida. Toda a gente acompanhar toda essa pandemia, dificuldades sociais que a gente está tendo, fica impossível da gente ficar feliz completamente. Todos os anos nós temos um planeta que rege aquele ano. E o ano de 2020 que passou foi regido pelo Sol. O Sol traz luz, traz consciência e poderia ter sido um ano muito favorável, onde as pessoas têm mais clareza para enxergar a si mesmos, para buscar os seus caminhos, para ver as necessidades coletivas e individuais. Mas como o planetinha já andava com bastante complicações econômicas, sociais, eu acho que essa luz que o Sol trouxe para todos nós foi de uma clareza e consciência das desigualdades, das dificuldades humanas que precisam ser melhor trabalhadas. E agora, em 2021, nós seremos regidos por Vênus. Vênus é um planeta que está muito ligado com a beleza, com o bem-estar. No mapa da gente, ele mostra muito aquilo que nos atrai naturalmente, aquilo que a gente acredita que seja bom, que nos dá uma sensação de conforto, de bem-estar. Tendo esse planeta Vênus agora, me parece que é a busca, de novo, da gente encontrar esse equilíbrio harmonioso que traga um bem-estar. Também é o nosso desejo de encontrar soluções que tragam um conforto, uma situação mais amena para cada pessoa. E certamente é com a vacina ou com o encontro de remédios que possam acabar com essa pandemia, ou pelo menos amenizar toda essa história. Mas eu acho que não fica só na questão da pandemia. Eu acho que é uma busca realmente da humanidade aqui do planeta todo em encontrar o que é o verdadeiro bem-estar e harmonia. E lógico que cada pessoa quer ter o seu conforto, a sua saúde financeira, mas nada disso é suficiente se a gente continua vendo que do lado de fora da nossa casa tem gente passando fome ou dormindo debaixo de uma chuva. Talvez até mesmo por conta do ano da pandemia, que trouxe muita luz às desigualdades, esse seja um ano onde a gente também possa começar a perceber o quanto é necessário que todos estejam bem para que eu possa estar bem numa boa. No dia 1º de janeiro, entrando em 2021, essa Vênus, que será tão importante esse ano, esteve conectada bem juntinho da cauda do dragão. O que é isso? Nós temos a cauda do dragão
e a cabeça do dragão, que também são chamados de nódulos. Os nódulos norte e sul têm muito a ver com a elíptica, o cruzamento do movimento da Terra com o movimento da Lua. Enfim, no ano passado os nódulos estavam em Capricórnio de um lado e Câncer do outro. Agora, os nódulos mudam para Sagitário e Gêmeos do outro lado, sempre signos opostos. E no momento da virada, Vênus, o planeta tão importante para esse ano, estava junto desses nódulos. Os nódulos mostram muito qual eixo o planeta, as pessoas estarão acionando na vida. Vênus estava em Sagitário junto com o nódulo sul. E Sagitário fala muito de idealismo, de ideais, de uma visão única, de uma vontade muito forte que eu tenho para um objetivo na minha vida. Mas muitas vezes essa energia sagitariana em excesso nos torna um pouco obsessivos com uma verdade que a gente elege como sendo a única. Tendo essa Vênus ali, é trazer harmonia, é trazer suavidade para essas questões de obstinação numa ideia, numa crença, numa política, numa forma de seguir a vida. A gente vai ter que começar a equilibrar isso, observando outras alternativas, que é Gêmeos do outro lado, que sempre abre para uma gama múltipla de ideias, de conversas, de conhecimentos. Além dessa Vênus, outra coisa importante é que Júpiter e Saturno estão conjuntos entrando em Aquário. Você já deve ter escutado 1000 histórias sobre isso, mas dê uma olhadinha no que eu fiz no meu feed do Instagram. Tem um vídeo falando dessa relação de Júpiter, Saturno e Urano, que está em Touro, mas eles três são todos interligados e muito voltados para essa novidade aquariana que está surgindo nesse momento. Mas resumindo, Júpiter e Saturno em Aquário no início do ano mostram que tudo que está ligado à tecnologia, renovação coletiva, uma forma nova de modernizar a vida com a responsabilidade de Saturno, mas também com o impulso, a abertura que Júpiter dá. Além de no início do ano a gente ter essa conjunção de Saturno e Júpiter no início de Aquário, durante todo o ano, o Saturno, conforme anda um pouco para trás, um pouco para frente, ele fará o ano inteiro uma quadratura, que é uma certa tensão com Urano, que continua em Touro por bons anos adiante. Urano é o planeta da modernidade, da tecnologia, da revolução de Aquário, onde Saturno está. Esse Urano está há um bom tempo em Touro, revolucionando tudo aquilo que é estável, tudo aquilo que é muito palpável na nossa vida. Urano vem nos convidando alguns anos atrás e alguns bons anos para frente, de que nada do que é da matéria, seja dinheiro, seja a divisão de espaços físicos, até mesmo dos limites territoriais, nada disso vai continuar da maneira que era. Porém, como eu disse, isso nesse momento e durante esse ano todo estará tenso com o Saturno em Aquário. Saturno em Aquário está dizendo: eu tenho que ser responsável, muito maduro e muito rígido para criar novidades, para trabalhar a coletividade, para desenvolver uma vacina que ajude coletivamente, para desenvolver o 5G ou qualquer outra novidade tecnológica que deve surgir por aí. E vem o Urano e fala: peraí, eu tô querendo fazer mudança sim, mas meio no supetão. Então ficam os dois pontos brigando entre si. Para que haja um processo de longo prazo, tem que ter paciência
para ter paciência com coragem de mudança. É isso que esse ano pede pra gente. Tudo que vier no supetão tende a não vingar. Tudo que vier com resistência à mudança também tende a se afogar nas mudanças. Então é um equilíbrio que a gente precisa de sim aceitar as mudanças necessárias, mas sabendo que tem que seguir as regras naturais da vida. Também durante todo o ano, o Plutão, que continua em Capricórnio, estará praticamente o ano todo fazendo uma suave e boa ligação, que é um sextil, com Netuno, que continua em Peixes. Essa conexão desses dois mostram, primeiro, tudo que é do mundo anímico, espiritual, que tem muito a ver com Netuno, também das ilusões, sem dúvida nenhuma, precisa andar junto com o Plutão que está em Capricórnio. Capricórnio é um signo de fazer, concretizar, crescer, ser capaz. E com Plutão lá, nós estamos ganhando mais força, mais capacidade individual e coletiva de construir coisas com força, com confiança no nosso taco. Mas essa confiança no taco tem que estar de mãos dadas com algo mais espiritual, não apenas o ganha-ganha, mas a progressão de uma humanidade em busca de resultados e possibilidades mais amplas, individuais espiritualmente, aumentando mesmo a nossa frequência na vida individual, como também coletiva. Esses são os pontos mais importantes que eu vejo para o ano geral. E a seguir eu vou falar então como alguns grupos de signos serão mais ou menos influenciados nesse ano. E vamos começar então com os signos de terra. Quem é do signo de Touro, Virgem, Capricórnio ou ascendente nesses signos, ou coisas importantes, marcantes ali, pode ter essa influência que eu vou falar agora. Esses signos terão uma influência maior durante esse ano. Alguns bons desafios para os signos de terra e também a certeza de que é um ano de reviravoltas, de transformações. Quanto mais você, que tem o elemento terra forte aí no seu mapa, tiver aberto para renovações, trabalhar com novas tecnologias, abrir um pouco o leque de oportunidades, melhor para você. Os signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Bem, quem tem signo ascendente ou coisas fortes em signos de ar, nesses 3 signos, esses sim serão muito fortemente ativados durante esse ano. Porque Júpiter, Saturno estão entrando num signo de ar, que é Aquário. Assim, mobiliza todos os signos de ar, trazendo vontade, expertise, abertura para novos contatos, mas um pouco de reatividade com as limitações, com as regras necessárias. Isso pode aparecer durante esse ano. Para os signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, ascendente, signo ou coisas fortes em signos de fogo, você terá nesse ano que abaixar um pouquinho a empolgação. E é um ano onde talvez seja mais importante focar com o pé no chão. E isso vai tirar a empolgação mais individualista para uma visão e um acompanhamento de condições coletivas que devem ser trabalhadas. E por fim, vamos ver para os signos de água como esse ano será: Câncer, Escorpião e Peixes. Qualquer pessoa nesse signo ascendente ou coisas importantes nesses elementos água terão que concretizar coisas.
na matéria, no mundo real. O elemento água é muito sonhador, se envolve demais e às vezes se perde nesse sentimentalismo todo. E durante esse ano, uma das provas para o elemento água é traga para o concreto. De novo, bote o pé no chão e realize. Sonhos só são importantes se eles são possíveis de serem executados. Tenham todos um bom 2021. Eu estarei aqui no Instagram, como também agora semanalmente no canal do YouTube.